Olá, 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 com a paz do Senhor Jesus. Vamos mais um vídeo. Como eu pude ficar tanto tempo escravo de uma denominação? Para você que já se libertou do sistema religioso, que já se perguntou como eu pude ficar tantos anos preso à minha igreja, à minha religião. Como? É pergunta que não quer se calar pelos quatro cantos do mundo. Como as pessoas se prendem à religião ou uma igreja? Para cristão principalmente, que muitas das vezes se prende a uma igreja, a uma denominação, que termina sendo subserviente, escravo de homens, e se vindo a um método de poder, um método de poder religioso, e ele não consegue sair desse amaranhado, dessa teia que nos prende quando estamos fascinados por elas. Como? Será mesmo que as pessoas estão presas nas igrejas por causa de Jesus? Será? Pois bem sabemos, a informação verdadeira que está em nós é que a porta do céu é Jesus e não igreja. Que o caminho a ser caminhado é estar em Cristo e não caminhar para uma igreja, para uma religião. O culto perfeito a Deus, sabemos que é o Senhor Jesus crucificado, aquele que você oferta a Deus em teu coração. Pois Deus, quando sonda o teu coração, vê que tu está entregando a Ele um culto perfeito. Já que você de si mesmo, nada você pode dar a Deus, ofertar a Deus, manipular a Deus, comprar a Deus, barganhar com Deus, dar propina a Deus. Não é verdade? Então, como? A pergunta que não quer se calar. Aguarde um minutinho. Estamos voltando e nós vamos entrar nesse assunto. Mas antes disso, preste atenção um pouquinho. É uma propaganda aqui do Médicos Sem Fronteiras. Ajude, tente ajudar. Tente ajudar essas crianças, pessoas que estão passando necessidade. Lembra quando Jesus disse, quando quiseres fazer alguma coisa para mim, faça a esses pequeninos? Então, não é dar para a igreja para fazer patrimônio religioso e muitas das vezes patrimônio pessoal dos fundadores e os mais chegados dessas igrejas. Não é verdade? Então, faça doação ao Médicos Sem Fronteiras. Tem aí o Criança Esperança, tem aí a ACD, que você pode ajudar, tem aí também o Hospital do Câncer, tem aí o Rede Sara, em diversos estados do Brasil, hospitais maravilhosos, que atende pessoas e depende da ajuda dos outros, da ajuda do cidadão, para poder atender a quem realmente precisa. Vamos ouvir um pouquinho sobre o Médicos Sem Fronteiras, ok? Aguarde um minutinho. Podemos ser violentos, insensíveis, cruéis, egoístas, indiferentes. Mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br ou ligue para 0800 941 0808. Em conflitos armados, nas epidemias, quando a fome ameaça a sobrevivência. Pessoas que precisam de cuidados de saúde. Vidas que não podem ser esquecidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você. Então vamos lá. Para você compreender melhor, nós vamos ler alguns textos das Escrituras. O grande problema que muitas das vezes, quando nós estamos enganados, é que quando as Escrituras nos dizem para nós termos a mente de Cristo, nós
abandonamos essa orientação para termos a mente do fundador ou dos fundadores da religião ou da igreja da qual você se está preso, ou melhor, da qual você foi um prisioneiro, um dependente do que eles oferecem. Então você deixa de ter a mentalidade de Cristo para ter a mentalidade do líder religioso. Isso é uma alteração, é uma alteração mental. Porque nós temos, Deus presenteou o homem com o poder de discernir vontades, querer vontades. Então você tem um livre-arbítrio de escolha, correto? E quando você escolhe, mesmo escolhendo mal, muitas das vezes você recebe certas informações que poderiam te ser melhor na tua vida. E em decorrer da tua caminhada de vida, tua história de vida, você pode estar sendo enganado por alguém ou por muitos e alterar a informação na sua subconsciência. Por exemplo, tirar uma informação pura e verdadeira e trocar por uma informação similar, parecida, no entanto, mentirosa ou enganosa, correto? Então, ter a mente de Cristo é tentar preservar a mente de Cristo na tua vida, ter vida em Jesus. E você vai compreender aqui, que eu vou te dizer, nesses textos, você vai ler esses textos comigo, aí você vai compreender que a probabilidade e possibilidade de uma alteração na tua subconsciência. Nós poderíamos chamar de como? Porque é fácil a gente dizer que o espírito do erro engana, o espírito sedutor engana pessoas, cuidado que farão de vós comércio. Então, isso não é difícil a gente pegar as escrituras e falar isso. O bom disso é saber qual o processo feito isso. Quais as ferramentas que os falsos profetas enganam, quais as ferramentas que prendem você dentro de uma denominação, qual é o mecanismo, como isso funciona. O ladrão roubou o banco. Para a polícia, é saber como o ladrão roubou o banco, para que ele para que a guarda do banco melhore, a segurança melhore e se proteja de novos assaltos, correto? Então, às vezes as pessoas são assaltadas, as mentes são assaltadas, são roubadas, e elas não querem saber nem quem foi, nem como foi. E por isso continuam sendo roubadas e assaltadas. Então vamos lá, eu vou tentar mostrar nisso nesse vídeo aqui, para você ver que isso aconteceu em um estado de alteração. Então, o estado de relaxamento. Sabe aquela coisa que você diz, poxa, eu me sinto bem nessa igreja, eu me sinto bem nessa religião, como eu me sinto bem aqui? Então, eles sabem como fazer bem, eles sabem como tornar o ambiente, o local, a tua convivência conveniente a estar bem. E muitas das vezes é tipo assim, uma flor com a mão esquerda ou direita e por baixo uma faca no teu pescoço ou no teu fígado. Tipo, mais ou menos assim, entendeu? É o tapinha nas costas, tipo assim, é aqui que eu vou acertar ele. Então, as pessoas elas não percebem que o estado emocional delas foram alterados. Trocaram a informação verdadeira pela falsa. Tipo, eu falei na instante no começo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí substitui essa informação maravilhosa para ir para a igreja, para os cultos, para missas, para reuniões mediúnicas, sessões. É o caminho. Eu estou no caminho. E estou no caminho sendo um religioso, tendo práticas religiosas. Não, está no caminho, está em Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu estou em vós e vós em mim. Então está em Jesus. Não é local, é pessoa. Eu estou em uma pessoa de Jesus. E aí já estou no caminho. Entendeu? Por exemplo, igreja, não sabeis vós que sois templo do Espírito, que Deus habita em vós? Pronto, essa é a informação verdadeira das Escrituras. Então, podemos provocar um relaxamento, fazer uma pessoa se sentir bem, e ela achar que a igreja é o templo que ela vai, ali é a casa de Deus, Deus está ali. Ela não considera que ela é a casa de Deus. Isso é uma alteração. Vamos dizer o nome, vamos usar o nome, usar o nome, o relaxamento aqui, hipnose. Hipnose.
mas é o estado de relaxamento. A religião, ela tem tudo para colocar você em estado de relaxamento, criando tudo na base de som, palavras, pregações, músicas, louvores, né? O local, você já tem na sua subconsciência que ali é a casa de Deus, porque foi deletado na tua memória que você é a casa de Deus, foi tirado da tua memória que Jesus é o caminho, mas foi substituído pela igreja, é o caminho, a igreja é a porta do céu para você. Então você sofre um estado de relaxamento tão profundo que você não percebe que houve uma alteração na sua vida e você está sendo enganado e por isso pode ficar 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80 anos ou mais preso a uma religião, a uma igreja, achando que você está fazendo a coisa certa, mas, no entanto, você está sendo enganado, prisioneiro de alguém, ou de um grupo, ou de uma mentalidade religiosa fixa, que já existe, né? E tudo é preparado, nada no mundo religioso é por acaso. Às vezes é natural, de maneira natural. As pessoas agem naturalmente. Mas cenário, formato de templos, construções, bancos, o púlpito chamado de altar ali, lugar que um homem representa uma santidade e se coloca no lugar de mediador entre Deus e você. Deus está falando com você através da minha pregação. Isso é uma coisa terrível, isso é informação falsa. Outra coisa do relaxamento profundo. Você sabe que Jesus, ele é o mediador entre Deus e o homem. Então, isso na sua subconsciência, ele é deletado num estado de relaxamento. E colocando na sua subconsciência de que as pregações dos seus líderes é Deus falando com você. E você não percebeu que houve uma troca de informação, uma verdadeira trocando por uma falsa. No entanto, você tem ela como verdade. Porque o estado de relaxamento profundo leva a você, a mim e outros que foram enganados, a achar que realmente é verdade o que fazemos. E você vai compreender isso lendo as escrituras. Eu vou trazer aqui uma lembrança. Eu lembro da primeira esposa que eu tinha falecida. Era uma pessoa totalmente temente a Deus, mas era uma pessoa dependente religiosa, como eu fui um temente a Deus, mas dependente religioso, escravo religioso, que dei muito lucro aos meus senhores religiosos, correto? Sim, dei lucros mesmo, financeiros mesmo. Não é à toa que a denominação é muito rica, milionária, em cima desse comportamento de levar as pessoas num estado de relaxamento profundo e elas não perceberem que elas estão sendo enganadas. As informações na subconsciência delas foram trocadas pela mentalidade dos fundadores da denominação. Um dia eu estava dormindo, né, minha primeira esposa que faleceu com câncer, ela contando isso para mim. E ela estava lendo a Bíblia sentada em cima da cama, correto? Ela disse que eu roncava, né? Eu acho que eu melhorei um pouco no ronco. Acho que eu não continuei, não. A minha nova esposa, que eu tenho quase 5, 6 anos casado de novo, ela não reclama, não. Talvez que ela tenha um sono muito bom, bem profundo o sono dela, né? E talvez não perceba. Isso é um milagre. Pense bem, isso não é um milagre pra mim. Então vamos lá. Aí ela disse que ela estava lendo a Bíblia, ela disse que viu no teto da casa, que morava em um apartamento, no térreo, e ela viu pela laje descer um anjo. Ela disse que era uma coisa gloriosa, era uma coisa linda, coisa maravilhosa, era um ser maravilhoso. Aí, esse anjo se prostou se posicionou diante dela, na frente da cama e disse assim, Dagmar, chamou pelo nome, de registro dela, Dagmar. Ela ficou tão assustada que ela quis me acordar. E ele disse para ela, não acorda o Paulo, deixa ele descansar porque ele está cansado. Olha só o que aconteceu. E o anjo disse assim para ela, este ano você ficará grávida e terá um filho. E vocês colocarão o nome dessa criança Samuel. Perfeito? No outro dia, ela me conta, eu chorei uma semana. Eu e ela, nós choramos. Nós entramos no paraíso uma semana. Aparentemente, por nós sermos um dependente religioso e muito religioso, praticante da igreja que nós frequentávamos, aquilo para nós
era a verdade que nós aprendemos dentro do cunho religioso que vivíamos, da mentalidade religiosa que vivíamos. Aparentemente aquilo era de Deus, essa visão era de Deus. Aparentemente aquilo era vindo do próprio eterno Deus, falando com a gente usando um anjo. Mas não era. E você só vai descobrir isso quando você é liberto pela verdade, quando Jesus, ele te liberta desse relaxamento profundo, é que você vai entender essas coisas. Então vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte: 1 ano e meio depois, ela não engravidou e terminou falecendo com câncer. Perfeito? A pergunta é, se fosse um anjo de Deus, teria mentido? Teria prometido e não cumprido? Se fosse um anjo verdadeiro de Deus, não se cumpria? Entendeu que a mente da minha esposa, ela vivia, tanto ela como eu, em um estado de relaxamento profundo? Eu vou traduzir para vocês. Isso é hipnose. A hipnose, ela pode ser usada para terapia. E, por exemplo, pessoas que têm problema de depressão profundas e gasta, digamos, muito dinheiro com remédios e psiquiatras e analistas, muitos casos, na maioria dos casos, com 1, 2, no máximo 3 sessões, a depressão desaparece, some, acaba a depressão. Por quê? Porque a depressão, ela é uma informação negativa, perversa, dolorosa, que aniquila o ser humano. E, de repente, essa informação, ela é trocada. O terapeuta vai fazer com ela trocar essa informação negativa, perversa, cruel, negativa, e vai dar para ela gatilhos para ser disparado quando vinha esses pensamentos negativos, de coisas que aconteceram, de perda, de sofrimento, pessoas que têm parentes que perderam, pessoas que perderam filhos baleados com drogas. Então, enfim, existe uma infinidade de maneiras do ser humano, o gatilho disparar e ele ficar deprimido e viver uma vida de depressão. Muitos até se matam, não é verdade? E morre até mesmo, muitos tomando até remédios. Mas faz um tratamento com terapeuta, hipnólogo, que é provável que no máximo 3 sessões acaba com a depressão, porque ele vai fazer o processo reverso. O que quer dizer? Tira aquela informação que foi cravada na subconsciência e trocar por informações boas. Melhor dizer, dá razões maravilhosas de viver. Tem gente que tem tudo. Tem gente que tem bom emprego, tem gente que tem boa aposentadoria, tem gente que tem carros novos e garagens, tem gente que tem casas boas, tem gente que mora muito bem, tem gente que tem uma vida maravilhosa, os filhos tudo bem, e tá enterrado em cima de uma cama deprimida. E elas não conseguem enxergar quantas coisas maravilhosas. Tem gente que tem certeza de vida eterna, tem gente que crê profundamente em Jesus, tem gente que tem uma vida maravilhosa, família, mas é enterrada na depressão. Ela não vê nem em Jesus, nem em Deus, ela não vê na família, não vê em filhos, ela não vê no que ela tem, ela não vê nada de bom no que ela tem, só vê coisas ruins, só sente mal, só sente um mal-estar da angústia, do tédio, da insegurança, do medo, do pavor. É horrível, é um sentimento terrível. Depressão é terrível, mata. Que antigamente os malucos religiosos chamavam de demônios, que depressão era coisa do diabo. E até hoje tem igrejas que pregam essa loucura por aí, porque o estado de relaxamento profundo, religioso, que acontece na vida das pessoas, leva elas a pensar tudo isso. Antigamente sapo também era coisa do demônio, gato, cachorro, tudo era animais satânicos. E hoje se percebe que a fauna, a flora, a ciência tem provado que essas coisas não tem nada de espiritual, como o sistema religioso maluco deturba a verdade na cabeça dessas pessoas. Muito bem. Então nós vamos entender aqui o caso da minha esposa. Esse anjo era verdadeiro? Esse anjo provinha de Deus? Não. Provinha da mentira. Se a gente for olhar nas escrituras, as aparições de anjos nas escrituras, coisa gloriosa, maravilhosa. Anjos teve com Abraão, comeram, se alimentaram com Abraão. Anjos estiveram na casa de Ló, se alimentou da mesa de Ló, comeu com Ló e com suas filhas. Temos casos maravilhosos de aparições de anjos. Real. Imagine
que você é uma pessoa, por exemplo, religiosa. Vamos pegar uma pessoa da igreja, por exemplo, que eu frequentei, que vinha anjo em cada esquina. Certo? Pega uma pessoa dessa, leva ela. Você quer um estado de relaxamento? Então, o terapeuta, o hipnólogo, o hipnotista vai usar para com ela as informações que já tá no consciente dela, ou na subconsciência dela, que são as imagens, as coisas, os delírios da igreja que ela frequenta. E ela vai ter tudo aquilo, inclusive até se você pega uma igreja que tem gente que é demoniada ali, você pega um crente de uma igreja de demoniado, você mostra pra ele, até o pastor, você, pastor, você quer ver também, você tem um demônio agora aqui, e ser um estado de relaxamento, leva o pastor da igreja que expulsa demônio, leva ele num estado de relaxamento e diz pra ele, a partir de agora, quando você abrir os teus olhos, você vai ficar totalmente endemoniado. Por ele ver tanta cena hipnótica, tanta cena, tanto delírio na igreja dele, ser costumeira, tanto transe, pessoas em transe, repetitivamente fazendo isso, ele também fica assim. Então, qualquer pastor de qualquer igreja que tem essa prática de expulsar demônio, que na verdade, no fundo, é uma prática hipnótica, às vezes involuntária, de tanto fazer a mesma coisa, de tanto crerem na mesma coisa, de tanto costumarem na mesma coisa, termina eles crendo nisso. E se você leva uma pessoa dessa em estado de relaxamento, ele vai fazer tudo aquilo que acontece na igreja dele. E vai ver anjo, vai ver capeta, vai ver diabo, vai ver demônio, ele vai ver um monte de coisa, mas não passa de transe, não passa de fantasias na cabeça dele, que começa a projetar. Ele não só projetar, mas ele projeta história. Então, se você mostra pra ele, digamos, um objeto assim, você pega um objeto e diz pra ele, a partir desse momento, quando você abrir os teus olhos, você já tá com a espada de Gideão nas mãos, e você agora é Gideão, você vai ver ele falar, porque eu sou Gideão, porque Deus me convocou, Deus me chamou, Deus me colocou aqui, eu tô com essa espada na mão, uma caneta na vida dele, uma pessoa em estado de relaxamento profundo, você faz ele enxergar uma espada, o que você quiser na cabeça dele. E as religiões morrem de medo disso, porque sabem que isso, essa ciência do relaxamento profundo, ela leva a denunciar os mecanismos do espírito do erro, os mecanismos do espírito sedutor, que leva para enganar. Por exemplo, em 2 Tessalonicenses 2:11, as escrituras dizem que por não derem crédito à verdade, é permitido que um espírito sedutor vos engane. Mas a pergunta que nós, como seres humanos, que temos entendimento, devemos fazer tá bom, como esse espírito irá enganar? Que o importante é saber o como. Se você souber como o ladrão vai te roubar, você tranca a tua casa de uma maneira que o ladrão não põe um pitbull na porta, que o ladrão não entra, vai roubar quem não segurou sua casa. Então, quando você sabe de que maneira esse espírito sedutor, os falsos profetas, que eles enganam, que as escrituras dizem isso. Mas quando você sabe como eles vão fazer isso, aí você tranca a guarda, aí você fecha a guarda, aí você precisa da mente do Senhor Jesus, que é para não ser enganado. Uma vez você sabendo, não é como o ladrão te rouba, mas qual o nome do ladrão que te rouba, é quem te roubou, é como ele te roubou, é que você deve também, principalmente, saber disso, né? Porque quem vai conhecer, quem vai imaginar saber quem é que tá na rua, dar espreita para roubar alguém, não é verdade? O bom é você saber estar prevenido para não ser roubado, não é verdade? Assim também no campo religioso, no campo desse transe religioso, que as pessoas são enterradas, que eu fui enterrado em minha vida, parte da minha vida eu fui enganado por isso. Então vamos lá. Entenderam o que eu quis dizer? O anjo que a minha mulher viu, ela viu porque a subconsciência dela, no relaxamento religioso que ela vivia e que eu vivi, que muitos que ainda hoje estão nessa denominação, em outras milhares de denominações, o transe que eles vivem os capacitam para ver o que não é real, o que não existe e o que não é de Deus. Porque o que é de Deus é verdadeiro, o que é de Deus é puro, o que é de Deus edifica, o que é de Deus traz paz, o que é de Deus não traz confusão, o que é de Deus é amor, o que é de Deus é verdade. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você está me entendendo? Então, muitas das vezes, essas coisas
É um estado de relaxamento profundo que as pessoas vivem nessas igrejas, nessas religiões, e pensam que provém de Deus, porque é muito dito e repetidamente que é de Deus. Mas lembra quando o diabo tentou Jesus? E disse, atira-te daqui em cima embaixo, dará ordens aos anjos, e eles te apararão? Usou o quê? Usou a escritura da antiga aliança. E seria diferente hoje o maligno, o espírito sedutor, usar pastor? Tu acha que o espírito sedutor que vai te enganar, eu sou José da esquina, ou quem está dentro da tua casa, é quem você tem acesso, é quem você se dobra diante dele, é quem você acredita que ele é mediador entre Deus e você? A quem você muito confia? Você só vai ser enganado a quem você muito confia. Dificilmente um católico, um evangélico, vai deixar o Papa ficar pregando para ele. Então o Papa jamais vai enganar ele. É dificilmente um católico deixar um espírita enganar ele na casa dele. Então só quem pode enganar um evangélico é um evangélico possesso, com a mente totalmente carnal, não carnal no sentido de pecado, não é bem isso, mas carnal no sentido de fruto do ventre dele, entendeu? Os frutos do ventre dele mesmo. E projetar em você aquilo que jamais você pediu para projetar na sua vida, uma vida cristã baseada nos dogmas, baseada em preceitos, em rituais, em ritualismos, em obrigações, em práticas, que você vive a vida fazendo aquilo achando que está fazendo para Deus, e no entanto você não está fazendo para Deus, você está sendo levado, você está no estado de transe, você vive um estado de transe e você não percebe que você está vivendo assim, mesmo trabalhando durante o dia, mesmo você cuidando de família, você não percebe que você está alterado, que a sua subconsciência foi alterada. A informação verdadeira ela foi deixada de lado ou ela foi suprimida por uma outra informação que parece, mas não é. Ok? Então, outra coisa, por exemplo, eu participei de muitas reuniões de pastores, porque eu era pastor, então eu participei de muitas reuniões de pastores. 82 homens, pastores e presbíteros, que é ungido em algumas igrejas. Na que eu frequentei, chamava-se de ungidos, correto? Por exemplo, vamos lá, pastores ungidos. A informação das escrituras que foram dons dados aos homens. Lá em Efésios diz isso. No entanto, na cabeça dos religiosos, ele é pastor mesmo. Porque lá em João 10:10, ele acha que o ladrão que vem matar, roubar e destruir é o diabo. Mas ele não acredita que ali, nas escrituras, está falando ali que são mestres, ensinadores religiosos. São líderes religiosos se passando pelo pastor, já que o pastor que deu a vida, esse morreu na cruz por nós e ressuscitou, que é o Senhor Jesus. E, no entanto, as pessoas têm esses homens como pastores mesmo. E eles não acreditam que o pastor verdadeiro é Jesus. Porque se acreditasse, dispensava o pastorio, a liderança. Não, você não é meu pastor, não. O bom pastor que deu a vida por mim, você não morreu por mim, você não deu a vida por mim. Percebeu? A mente alterada, ele não consegue enxergar essas coisas. Então, aí esses pastores, digamos, tendo visões, eu lembro de 2 casos específicos de 2 pessoas com câncer. E nós, pastores e ungidos, tendo visões de anjos curando essas pessoas. Eu lembro de uma irmã, por exemplo, que era mulher de um pastor, que uma das muitas visões era assim. Eu via, pastor, aí o pastor, o cacique líder, né, dizia assim, tem alguém aqui, alguém teve uma visão? Eu tive uma visão, pastor, uma revelação. Fala a visão, irmão, bora consultar o Senhor a visão. Aí vinha uma prática, essa prática foi trazida já que é consulta a palavra, consulta a Bíblia, porque a palavra é Jesus, a palavra de Deus verdadeira é Cristo, mas ele diz que consulta a palavra de Deus é consultar a Bíblia e abrir 3 textos positivos é Deus falando. Isso é uma loucura, uma loucura não, isso é uma aberração que substitui na consciência dos seguidores e deles mesmos. Substitui a verdadeira palavra de Deus que é Jesus vivo, o verbo vivo de Deus que está entre nós, se habita em nossas vidas, como diz a antiga aliança, né? E eu não mais escreverei em pedra, se fosse hoje Deus diria, eu não mais escreverei em papel, mas eu colocarei as minhas leis dentro do vosso coração. É diferente, né? A verdade, quando ela é substituída, é um problema. Então vamos lá. Eu via, por exemplo, na cirurgia da irmã fulana amanhã, que 2 anjos, e sempre é contado com o tom hipnótico, o tom do relaxamento. Aí o tom geralmente era assim. Eu via que quando a irmã fulana ia entrando na sala de cirurgia, eu via que 2 anjos se paravam e diziam assim para os médicos, não toque a mão nela. E os médicos ficavam assustados.
E eles foram no cérebro da irmã, na cabeça da irmã, e ali eles trabalharam. E quando eles terminavam, os médicos diziam, houve aqui um milagre, como pode? Como pode? Quem fez isso? Pronto, ali a pessoa enferma sai dali no transe, no relaxamento, de que que houve ali uma cura, correto? Um milagre mesmo de anjo. A família vive também o mesmo transe, enganados, confiantes, porque acreditam, depositam a sua vida, porque ninguém vai para uma religião, para uma igreja, se não acreditar. Acredita, deposita, e parte da família, muitas das vezes, não deposita só o seu tempo. É um dinheirinho, 10% do seu salário, oferta, aquela coisa que enriquece as denominações, né? Sempre corre dinheiro. É impossível você viver dentro de uma denominação religiosa dessa se você não abrir o bolso. É impossível. Você, de uma maneira muito sutil, você vai ser tirado dali, de maneira com palavras com induções perfeitas, você sai de fininho e não percebeu que foi chutado. Mas tudo bem, vamos lá. Aí a família se ilude e se engana de que ali houve uma cura, porque todo o ambiente é santo, 82 homens santos, supostamente homens que Deus usa eles para falar com a denominação, mediadores, estão no lugar de Jesus. As pessoas não percebem isso. Eu não percebia, eu achava que realmente eu era poderoso, eu era o homem, era ungido de Deus, porque eu desprezava a verdade que diz que todos nós que creem em Jesus têm a unção do santo. Não tem homens especiais na terra que tem a unção do santo. Que antigamente Deus falava através dos profetas, mas hoje Deus fala através de seu Filho Jesus. Mas o sistema religioso não quer essa informação e põe na cabeça das pessoas que Deus fala através de pregações, de mensagens. É uma loucura. É uma hoste maligna, espírito do erro operando na face da terra, enganando as pessoas. E para sair disso é só um milagre de Deus. Só Deus para tirar o homem dessas teias. São verdadeiras teias de aranhas gigantes, terríveis. Então, muito bem. Enfim, essas duas irmãs, por exemplo, com todas essas revelações de anjos e promessas e profecias, morreram. A pergunta que eu faço é essa. Era de Deus isso? Era da verdade isso? Isso provinha da verdade? Que quando você lembra, quando Jesus tocava a mão no enfermo, o enfermo era curado. Não tinha essa, vai curar o pé, o dedo, amanhã eu curo o pé todo. Ó, tua perna tá torta, eu vou curar só o pé hoje, amanhã tu volta aqui na igreja para curar agora o resto da perna. Essas coisas, é o transe religioso que faz isso. A dormência religiosa faz isso. Então vamos lá. Essas duas, por exemplo, morreram de câncer. Minha irmã, minha primeira esposa, e a outra é uma pessoa muito querida e amada, uma filha de Deus, verdadeira filha de Deus. Mas o que nós estamos tratando aqui é do estado de relaxamento que esses pastores viviam e devem ainda viver ainda. Correto? Que essas visões geralmente não se concretizam. É a mesma coisa, quando se concretizam, é chegar diante de uma plateia de 100 pessoas e, olha, minha mente aqui, Deus está falando, mas não é o teu estado de consciência, de subconsciência que está alterado e você vai ter revelações. Por isso, quando Deus fala assim de falsos profetas, não é que o sujeito lá vai inventar profecia para profetizar, não. É que ele acredita na falsa profecia que brotou na mente dele como se Deus estivesse falando. Esse é o segredo. Então, eles acreditam na própria mentira, morrem no próprio engano, na própria mentira. Então, as mentes desses homens são alteradas, porque não é alterada em um dia, é alterada em décadas, em anos. Você é obreiro, a vida inteira de obreiro, você repetindo, tomando aulas de seminários, e aquilo vai vai alterando as informações na tua subconsciência, e você vai chegar um dia que você se torna profeta oficial de uma igreja dessa, e ninguém tira você dali, é impossível quase, isso é um milagre mesmo. E outra coisa, você passa a ser um soldado do sistema, porque você vai estar com a mente preparada para fazer brotar anjo e visão, condenando ou absolvendo quem você achar que é contra o sistema que você está enterrado. É uma coisa terrível. Porém, quando muitas dessas coisas acontecem, podemos dizer assim, Deus, com sua eterna misericórdia do pecador, do necessitado, Deus tem muita misericórdia, Deus faz muito, mas Deus não faz para aliciar ninguém a uma religião, a igreja nenhuma. No entanto,
Essas pessoas, elas quando estão com a mente alterada, elas têm visões, elas têm profecia, elas têm revelações. E quando surge no meio de 100 pessoas, você vai estar num culto com 200 pessoas. Aí você tem uma profecia, entrou alguém aqui, uma mulher amargurada. Em 200 pessoas, no mínimo, tem 50 mulheres amarguradas. Ó, Deus mostrou aqui que entrou um homem aqui muito cansado, decepcionado com a religião que ele vive. Rapaz, quem não está decepcionado com a sua religião? Então são visões óbvias, a subconsciência fazendo brotar a sugestão hipnótica que ele já vem vivendo desde o primeiro dia que ele se converte à denominação dele. Então ele já vem sofrendo essa alteração, esse estado, e o resultado é que você vira uma ferramenta indutiva do sistema que você vive. Ali você produz anjos, ali você produz visões. Por isso que a maioria das visões e revelações você não vê se cumprir. Vai lá, você pode ir lá. Eu posso levar 500 paralíticos lá. Não sai um curado. Mas não sai um. E se tiver um que nasceu, pega aí, ó, você quer ver uma coisa? Pega um paralítico de nascença, um cego de nascença, curado dentro desses ambientes religiosos. Pra você ver uma coisa, não tem. Você não tem endereço, você não tem nada que comprove. Você não conhece. Se você vir até pela televisão, pede o endereço dele, rua, e vai nos vizinhos pra perguntar se alguém ali nasceu assim, paralítico, tetraplégico, a perna faltando, que cresceu uma perna. Você vai, os vizinhos é que vão dar todo o endereço. Quando não, vão dizer, rapaz, esse cara não tem uma perna não, tem 3. Esse cara nasceu com 2 a mais. É mais fácil dizer que ele nasceu com 2 a mais do que com 1 a menos. Então, meu irmão, é complicado. O sistema religioso, ele vive nessa alteração, nesse relaxamento profundo, e ele vira um escravo disso. Quando ele liberta disso, aí ele vai perceber que muitas dessas profecias, eu chego a dizer 95% das profecias, das visões e das revelações nascidos nos ambientes religiosos, eles são de uma mente totalmente já alterada, que a tendência dessas mentes é não enxergar a verdade das escrituras e absorver a verdade do seu líder, de sua igreja, daquilo que você aprendeu, e você viver a vida inteira acreditando que aquilo é verdade e, no entanto, não ser a verdade. Por isso que Jesus disse, se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitas vezes você pensa que é livre, mas é mais preso do que se imagina. Então vamos aqui nas escrituras, João 6. Vamos lá? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Que coisa maravilhosa. Então os judeus começaram a discutir exatamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comer? Impressionante, né? Coisa maravilhosa, né? Hoje, talvez, a Igreja Católica responde isso que os fariseus. Como, né? Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comer? A Igreja Evangélica vai oferecer aquele pão cortadinho, um por um. Santa Ceia, né? A Igreja Católica, a Santa Ceia Católica, é a Eucaristia, a hóstiazinha redondinha com maisena, né? Farinha de trigo, muito bem. Acho que sem fermento. Muito bem. Então, eles respondem, eu tô comendo a hóstia, comendo Jesus. Eu tô comendo um pedacinho de pão aqui, um por um, a Santa Ceia, eu tô participando do corpo de Cristo. É isso. É o que eles entendem. É isso, é que foi alterado a subconsciência deles. Tem essa alteração. No entanto, Jesus diz assim, eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Lembra quando Jesus, no jantar, no último jantar que ele teve, na Páscoa judaica, e que Jesus pegou o pão e disse, essa é a minha carne que é partida por vós, Jesus estava falando ali da cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário, Jesus entregou o seu corpo, sua vida, a morrer pelos nossos pecados, para me dar vida eterna. Eu sou um participante desta carne, eu me alimento disso, porque eu creio nisso, eu aceitei isso na minha vida. A partir desse exato momento, eu me alimento dessa carne maravilhosa, que é a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Entendeu? Eu não vou trocar isso por um pedacinho de pão, um por um, e não vou trocar isso pela Eucaristia Católica, e não vou trocar isso por um copinho de vinho, dizer que aquele é o sangue de Jesus, acreditar nisso. Sabendo que Jesus, quando tomou o cálice, disse assim, este é o meu sangue. Peraí, se ele pegou aquele cálice e disse, este é o meu sangue,
Só tinha que ter uma igreja que tivesse aquele mesmo copo que Jesus tomou. Que era um copo, não é verdade, né? Então, aquele copo que Jesus tomou, só tinha um dele. Quando ele disse, só tinha aquele copo e só tinha aquele vinho que foi usado naquele copo. Não pode ser outro. Então, não posso comprar o suco na barraca do São José e dizer que aqui é o mesmo que Jesus tomou ali. Não, Jesus estava falando ali do seu sangue derramado na cruz do Calvário. E se você crê nisso, você já bebe disso. Se você sabe que Jesus e crê que Jesus derramou o sangue por você, é você um que está tomando, bebendo do sangue dele e comendo da carne dele. Mas aí você vai trocar isso pela Santa Ceia evangélica ou de outros ritos religiosos. E o resultado para você é aquilo que Jesus diz. Aquilo que entra pela boca, sai aonde? Pelo ventre. Não tem valor nenhum. A carne para nada presta. Mas nós vamos compreender. Preste atenção que você vai ver como houve alteração na sua subconsciência, que você trocou a mente de Cristo para ter uma mente religiosa. Isso significa estado de relaxamento. Antigamente se dizia o quê? Lavagem cerebral. Mas na verdade a hipnose é um estado de relaxamento que você é levado por tudo que a igreja sua faz e a sua religião faz, e você passa a acreditar. Troca a verdade pela mentira, pelo engano. E aí o espírito maligno, do qual Deus disse, permitirei que um espírito sedutor vos engane, o espírito sedutor, Deus já falou, mas como? É a ferramenta que é usada, através da mentira, através do engano, através de uma falsa ideia, você passa a acreditar no espírito sedutor. Perfeito? Um minutinho, vamos nessa. Verso 53. João 6, continuando, João 6, 53 agora. Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Entenderam? Então toda a religiosidade daquele povo, de todos que o cercavam Jesus, nada teria valor se eles não entendessem a fé de crer plenamente que Jesus ia morrer por eles, como morreu por nós e por todos. Se eles não crerem na morte, no derramar do sangue de Jesus, no sacrifício derramado por nós, para nos congregar em um só corpo em Cristo Jesus, e nós só estamos no corpo de Cristo, porque nós cremos nisso, nós somos participantes disso, temos vida em si mesmo nisso. Não é uma religião, uma igreja, cultos, festividades, cânticos, elogios, bajulações, nada disso você consegue mover Deus. Você não consegue comprar Deus com dinheiro, com propina, com barganha, com bajulações, dando coisa a Deus. Paulo não disse isso lá aos atenienses. O Deus que eu vos anuncio não habita em templos. Olha, coisa maravilhosa. Fazendo valer aquilo que Jesus disse, que o Espírito, que Deus busca aqueles que o adorem em espírito. Não é adorar fisicamente, dizer, eu adoro Deus em espírito, pulando no canto. Não, eu adoro Deus em espírito, porque Deus é espírito. Você não vê espírito. A tua adoração é interna. A informação que nós temos que na antiga aliança, enganaram Deus com os cultos físicos e querem de novo trazer de novo esses cultos, anulando a fé verdadeira, maravilhosa, nesse culto vivo que é Jesus dentro da tua própria vida. Então você só pode ter vida em si mesmo se você comer, se você beber, se você for um participante dessa fé maravilhosa na morte e ressurreição do Senhor Jesus. É o verdadeiro culto que você pode apresentar a Deus e aceitável a Deus, porque Jesus diz, Pai, a ti entrego o meu espírito, tudo está consumado. Você vai trocar essa informação maravilhosa do Senhor Jesus pelas informações da tua religião, tua igreja, que coloca na tua cabeça aquilo que não é, tira o que é para colocar o que é. Vamos continuar lendo o verso 54. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Já imaginou? Que vida esquisita eu levei por 18 anos. Lavando igreja, pintando igreja, ajudando a construir igreja, dando dinheiro para a igreja, fazendo culto, bajulando, cantando para Deus, como se Deus fosse refém do que eu pudesse fazer aqui na terra. Deus, o Criador dos céus e da terra, dependente para operar bem ao meu favor de outro, dependente do que eu posso dar, do que eu posso oferecer, do que a minha igreja botou na minha cabeça, que eu tenho que fazer para agradar a Deus. É uma loucura. No entanto,
quando Jesus te liberta, você entende que a única maneira de você agradar a Deus é você mostrar para Deus que Jesus Cristo, seu Filho, está vivo no seu coração. Que você aceita e crê na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Tem coisa melhor de agradar o Pai em espírito do que isso? Deus é espírito. O que importa é que um adore também em espírito. Palavra do Senhor Jesus. Mas os religiosos, os líderes religiosos, dizem que não. Tem que adorar nas igrejas deles, fisicamente, aí atribui que é espírito. Então você não pode mais se enganar. Você não pode mais emprestar sua mente para ser enganado. Você precisa se libertar disso e a verdade vai te libertar para você dizer verdadeiramente sou livre. Lembra quando Jesus disse assim, né? Aprendei de mim que sou humilde e manso de coração, o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aí você deixa de aprender com Jesus, se libertar de uma vez por todas, viver ter Jesus em si mesmo, para você aprender dos líderes religiosos e carregar esse fardo pesado religioso, quase insuportável de carregar, e depois, se um dia se libertar nessa vida, como eu me libertei, arrepender amargamente de ter abandonado a verdade para seguir o engano religioso e ficar um dependente disso, porque vira escravo e dependente. Então, vamos ver o verso 55, maravilhoso, né? A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Que coisa gloriosa! Quando a expressão de Jesus em dizer que é verdadeira, é uma insistência no entendimento de que você não duvide, que você não seja incrédulo, que você não diga assim, será que beber e não é ir para os cultos? Será que beber não é escola dominical? Será que beber e comer? Será que... Aí Jesus, não, é verdadeira, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Lembra, o próprio Jesus disse assim, aquele que me segue nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Você não percebeu que você anda morrendo de sede e fome atrás de mensagens? Atrás de pregações? Atrás de cultos? Você não percebeu que você não vive esse estado maravilhoso que Jesus te deu, que é uma consciência limpa e pura? E você trocou isso, deixou que te levasse a um estado de relaxamento, esse sono profundo religioso, e vive enterrado nisso, achando que você só tem a comida e a bebida, que seria crer no Senhor Jesus. Você troca a fé maravilhosa e profunda nisso pela bebida e comida que os líderes religiosos te oferecem como vida espiritual. Você não percebeu que a sua mente está alterada, você está no estado hipnótico, você está no estado de alteração, de relaxamento profundo. Vamos lá. Verso 56. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Lembra quando os religiosos dizem, aquele que sai da igreja é desviado, saiu da igreja, ele é desviado, ele é caído. Tudo coisa maligna, tudo coisa de espírito maligno. Porque isso eles apelam. Quando eles não tentam no relaxamento, quando eles não conseguem nenhuma boa, eles são violentos. Eles entram pelo caminho da violência mesmo, que são ameaças, amedrontar, colocar medo. Quer ver que essa informação deles são mentirosas? Olha o que Jesus diz. Daqueles que meu Pai me deu, nenhum se perdeu. Se você crê no Senhor Jesus, e isso foi dado de presente, o Pai, lembra quando Jesus diz, o Pai é quem procura os que adorem em espírito? E se você foi dado por Deus a Cristo, ovelha de Jesus, Jesus disse que daqueles que meu Pai me deu, nenhum se perdeu. Mas o seu líder religioso parte para a violência, quando ele vê que você está escapando dele, para dizer que você é bode, que você é desviado, que você é caído, que você vai para o inferno, que você não tem Deus. Porque na cabeça dele, ele só aceita que você só tem Deus se estiver na igreja dele. Não tem que ser nem na igreja do outro, tem que ser na dele. Isso é um estado hipnótico. E por incrível que pareça, como eu disse na estante, a hipnose tem a hipnoterapia, tem a hipnose de palco, que é para fazer brincadeiras, tipo colar a mão, fazer assim, e tua mão ficar grudada na cabeça. E isso eu faço com naturalidade. Isso eu já sei fazer com naturalidade. E provo para você, viu, pastor, que fez a tua igreja colar a mão aí, me convida aí na tua igreja, que eu vou fazer os membros da tua igreja colar as mãos do mesmo jeito que você fez. E vou fazer melhor do que você, tá bom? Não vou nem precisar usar essas ferramentas do engano. Vou usar coisas simples,
que é brincadeira. Isso aí, pastor, é relaxamento de palco, hipnose de palco, ok? Isso aí, pastor, se você usa isso pra brincadeira, pra se divertir, é uma coisa. Todo mundo sabe que é brincadeira, que é um truque da própria mente hipnotizada, relaxada. É um truque, não existe hipnólogo perfeito. O que existe é estado profundo de relaxamento, aonde todo é projetado pela própria pessoa que está hipnotizada. O hipnotista só dá a sugestão, ok? Então vamos lá. Se quiser, pastor, pode fazer isso. Me convida na tua igreja que tu vai ver. Que eu vou mostrar que tu mente pro povo. Usa o nome do Espírito Santo para enganar o povo. E é por isso que o Espírito de Deus maravilhoso, João escreveu: filhinhos, por causa daqueles que vos querem enganar, a unção que dele recebeste permanece em vós, para que ninguém vos engane. É verdadeira e não é falsa. Para que ninguém precise vos ensinar. Acho que é 2 João 2,26, uma coisa assim. Procure lá que você vai ver. Então você não precisa de homens te ensinando, porque eles só vão te enganar, que a mente deles estão também alteradas no engano. E é o enganando e sendo o quê? Enganado, como diz as próprias escrituras, ok? Então você precisa se libertar disso e você ter a mente de Cristo para não ser enganado por ninguém. Então, algumas igrejas aí estão usando a hipnose já escancaradamente. Outras estão escondidas atrás de cânticos, atrás de cenários e atrás de sugestões. Imagine uma igreja que pastor vai sortear um carro 3 vezes e ele ganha. Hã? E o povo, glória a Deus que o pastor é abençoado. Você só faz isso que sua mente está alterada. Eu dei dízimo por 18 anos e oferta para a igreja construir patrimônio religioso e enriquecer o patrimônio religioso da denominação. E você achar que isso é normal, isso chama-se mente alterada. Você está o quê? Com a mente em estado relaxado profundo. E você termina sendo escravo e dando o que é seu. Outro dia um pastor um homem reclamando que a mulher deu 30 mil reais, tirou do comércio dele para dar para uma igreja evangélica, e você achar que esses comportamentos dessas pessoas são comportamentos normais? Não são. São subconsciência alterada. Uns usa para o bem, o terapeuta, uns usa para diversão, que é para palco, para shows, e outros usam para enganar, para roubar. Tem ladrões que usam hipnose. E até dar um conselho para você que viaja muito de ônibus, de noite, tome cuidado. Porque existem técnicas, ladrões, que estão roubando pessoas, hipnotizando dentro de ônibus pessoas para roubar seus pertences. E você não percebe que foi roubado. Você toma cuidado com isso. Ladrões, vou repetir, ladrões estão entrando em ônibus, usando dentro de ônibus, para quem viaja à noite, em longas distâncias, para ir hipnotizar pessoas lá dentro, sem que elas percebam. Porque a hipnose não só dá pelo fato de você querer ser hipnotizado. Depende da técnica usada. Você pode ser hipnotizado sem saber que foi hipnotizado, que é a maioria de religiosos. Eles não percebem que eles abrem o bolso, a casa deles, abrem a intimidade deles, abrem a família deles, segredo deles, para os líderes religiosos que nem conhecem, se perguntar a maioria, qual o sobrenome do teu pastor, como é que é a casa dele, como é que é o pai dele, a mãe dele, não sabe. Você vê como está a mente alterada desse pessoal. Ok? Vamos lá. Mais um segundinho. Eu li o 56. Vamos continuar lendo que você vai compreender. Isso vai ser muito bom para você. Vamos ler o 57, correto? Da mesma forma como o Pai vive e me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim é aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Alimentar de Jesus, os religiosos dizem assim, os líderes, vê como eles alteram. Que alimentar de Jesus é ir para a escola dominical, é participar das festividades, dos jejuns programados por eles, porque geralmente Deus não fala para os membros. Deus usa como mediador os líderes, correto? Então, são jejuns revelados não via o mediador, o único mediador Jesus, mas são jejuns revelados pelos líderes religiosos. Essas práticas são comuns no mundo religioso do engano, perfeito? Então, bom seria se esses membros dissessem, pastor, por que eu vou jejuar? Ou porque eu vou fazer isso ou aquilo, se Deus não falou comigo direto através de seu único mediador, que é Jesus. Não é isso que a Bíblia diz?
que antigamente Deus falava, usava os homens profetas, mas agora Deus fala através de seu filho, mas aqui Deus está falando através do meu líder. Não está tendo alguma coisa errada não, pastor? Então, é mais ou menos por aí. É alteração na sua mente que você não desconfia dessas coisas. Perfeito? Então, se você se alimenta, o que é se alimentar de Jesus? O primeiro passo é fé. É crer que Jesus está vivo, que ele um dia na cruz do Calvário morreu por você e ele está vivo na sua vida como ele prometeu. Eu não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Consolador que vos ensinará todas as coisas. Então é aquilo que João disse, né? Para que ninguém vos ensine, porque você tem o Espírito de Deus para que te ensine. A palavra ensinar significa doutrinar. Você vê que você tem doutrina dos seus líderes, mas você não tem uma doutrina que é a sã doutrina de Jesus, que é aquilo que João também escreveu, né? Em 1 João, parece, né? Aquele que vai além dos ensinamentos de Cristo, esse não tem um pai, não tem um filho. São milhões de pessoas que estão cheios de doutrinas e ensinamentos, obrigados a cumprir com essas doutrinas e ensinamentos que não foram ensinadas por Jesus, mas só a sua igreja pratica elas. E você não percebe que isso é uma mentira que está alterada na tua subconsciência. E você termina sendo enganado. Você deixa a verdade de Jesus para pegar a verdade da sua igreja. Por isso que você tem essas doutrinas. Porque as doutrinas que você pratica como obra de fé, como vida espiritual, são doutrinas do teu líder. Que Deus revelou a ele. Ele diz que é Deus. Você acredita porque você quer. Se ele disser também que foi um boi e uma vaca, todo mundo vai acreditar do mesmo jeito. Porque quem está falando aí é o líder. Você acredita? Só um segundinho aqui, uma pequena pausa aí em segundo. Então, voltando. Então você crer, você tem essa fé maravilhosa, você acorda pela manhã, isso flora na tua vida, isso entra na tua alma, no teu ser, quando você acorda, quando você respira, os primeiros respiros de vida pela manhã, ao entardecer, ao anoitecer, você respira a presença de Deus na tua vida, e sempre algo marcante é que Jesus morreu por você, viveu por você e prometeu: eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas. Isso é viverá em Cristo Jesus. Verso 56. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Na antiga aliança, os filhos de Israel passaram essa experiência do maná no deserto, que ali Moisés rogou a Deus, e eles se alimentaram para não morrer de fome. Mas resultou o quê? Morreram. Mas no caso de Jesus, o verdadeiro pão, o verbo vivo que está na sua vida, você terá vida para sempre. Morrer para você é viver. O fato de você existir é algo maravilhoso, que truque maravilhoso, que experiência maravilhosa da alma se materializar em um corpo. Você dizer assim: ó, eu tenho uma alma maravilhosa que ganhou um corpo para viver, que com esse corpo eu vivo, eu respiro, eu tomo água, eu tenho amigos, eu tenho pessoas, eu amo, eu sou amado. É gostoso viver. E aí você descobre no decorrer da tua vida que Jesus, o Criador dos céus e da terra, habita na tua vida. E é viver para sempre. Entendeu? Então, olha, a alma ganhar um corpo. O presente maravilhoso do Criador dá um corpo físico à minha alma. Ainda no meu caso, ainda que seja um corpo hoje que tem uma lesão de medula, dói uma dor violenta, eu vivo todo dia. Mas vida gostosa com Jesus eu tenho. Entendeu? Eu agradeço ao meu Pai eterno por tudo. Então, isso é viver Jesus em sua vida. Você acha que eu preciso de igreja? Você acha que eu preciso de iluminação para viver essa alegria que eu vivo na minha alma com Cristo Jesus? De jeito nenhum. Nada pode mais substituir a verdadeira informação que a verdade plantou em mim, que o Senhor Jesus fez isso. A verdade me libertou. Então, vamos lá. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Interessante, hein? Jesus entrava na sinagoga deles para ensinar, hein? Você já imaginou eu chegar em uma dessas sinagogas religiosas evangélica ou espírita e entrar nesse assunto? Eles me matam. Eles me apedrejariam como apedrejava o Paulo lá. Hoje eles dão soco. Eu duvido uma igreja dessa não ter 3, 4 lutadores de MMA e jiu-jitsu. Eles, em mim. Eles não querem, eles enlouquecem.
E os líderes do passado inflamavam os seguidores a espancarem, a bater nos discípulos de Jesus. Você acha que hoje mudou isso? Vai! Entra dentro de uma sinagoga dessa para mostrar para eles que eles enganam essas pessoas e que elas precisam ser livres, porque elas são ovelhas de Jesus. E como Jesus disse ali em João 16, não é isso? Tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco. Por quê? Porque pertencem ao aprisco desses homens, desses donos de igreja. Mas convém que eu as traga para que pertença a um só rebanho e um só pastor. Ei, maravilha, hein? Jesus está libertando. Cuidado, hein, donos de igreja. Porque Jesus está tirando as ovelhas dele para seguir unicamente ao Cristo de Deus vivo, hein? Para elas terem vida em si mesmo, crendo em Jesus. Cuidado, hein? Verso 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Hã? É duro. Quando eu trato desses assuntos, alguns me odiaram, alguns me odeiam, alguns, olha, muitos deles agradeceram. Olha, Paulo, obrigado. Paulo, olha, hoje eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que muitos desses seguem a Cristo pelo caminho, feliz da vida. Como eles mandam muitos e-mails dizendo: eu estou liberto, eu estou livre, ninguém mais me rouba, ninguém mais muda a minha consciência. Eu sou de Jesus, eu pertenço a Cristo. Cristo agora habita em mim. E não é só eles não, tem eles que falam: eu, minha mulher, meus filhos, minha mãe, meu pai, meu sogro. Isso é um milagre que Jesus está fazendo, rebanhando língua, tribos e nações, tirando desses apriscos religiosos para pertencer unicamente ao rebanho de Jesus, que é esse rebanho congregado na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, quando Jesus deu essa palavra aqui, eles disseram, muitos, duro esse discurso, como vamos comer a carne desse homem? Olha, não dá para seguir esse Jesus assim. Eu quero a igreja, eu quero a denominação, eu quero a sinagoga, eu quero a pastor, eu quero a rabino, eu quero a padre, eu quero a pai de santo. É assim, o comportamento sempre é esse. Mas aqueles que conseguem se libertar, esses acham a verdadeira vida em Cristo Jesus. Vamos continuar lendo aqui e tentar finalizar agora, ok? O verso 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isso escandaliza? Isso os escandaliza? Jesus viu que os discípulos estavam tristes, né? Quem sabe, será que na cabeça do discípulo não é essa preocupação que os religiosos têm de suas igrejas? Nossa, pouca gente no culto, muita gente no culto. Aí faz alguma festividade, faz uma coisa toda, faz todo o movimento, chama cantor, chama artista, um chama palhaço, outros chamam marabalista, para tentar chamar a gente pro culto de qualquer jeito. Que a preocupação deles é ver a igreja cheia, ver os templos deles enriquecerem. Porque dá dinheiro. Você ter membros é como ter clientes. Você abre uma clientela boa que dão 10% do seu salário. Que negócio bom da China, não é verdade? Não é verdade? Você faz prosperar os líderes religiosos achando que está fazendo prosperar Deus. Aí um dia você descobre que tua mente foi alterada, aí você vai olhar na Bíblia e dizer: rapaz, outro dia, 40 e tantos anos, eu nunca percebi isso. Claro que percebeu, mas não enxergou, porque foi alterado a tua subconsciência. Quando Paulo diz: o Deus que eu vos ensino não habita em templos feitos por mão de homem e não requer nada das mãos dos homens, como se ele precisasse de alguma coisa. Aí esse pastor disse: nossa, não caiu a ficha. Hoje caiu a ficha. É assim mesmo. Que você aí, mas Deus precisa da sua obra, Deus precisa do seu dinheiro, Deus precisa do seu esforço, você tem que lutar para ganhar, batalhar pela fé. E aí você faz um monte de coisa achando que tá fazendo para Deus e na verdade tá fazendo para um líder religioso, para uma mentalidade religiosa que enfim enriquece os líderes, os parentes dele, a família dele, os mais chegados dele, e você fica aí chupando o dedo. Eles também fazem no mesmo engano do espírito do erro, que eles não percebem que estão sendo enganados e por isso estão também enganando. Então, sabendo no seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando dos que ouviram, como que diz assim, né? Ele botou todo mundo para correr, eu achava que esse povo todo ia se entregar para Jesus. Não, a verdade é uma coisa, mas a verdade tem que ser dita e a verdade liberta o homem. Verso 62. Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estavam antes? Que coisa gloriosa. E eles viram. E no fim, eles viram Jesus ser levado ao céu. Mas nesse momento que Jesus disse isso, eles ainda nunca imaginavam que ia
presenciar essa cena real. E um dia também você vai morar com Deus. Um dia você vai estar com Deus na eternidade, com o Senhor Jesus, lá, não aqui nesta vida, mas lá, vivendo eternamente com Cristo. O verso 63. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Vamos lá. As palavras de Jesus, no seu coração, na sua vida, ela dá vida em si mesmo. Você não importa a situação que você esteja vivendo. Você vai invocar Deus na sua própria vida e você vai ver que essas palavras, ela tem vida. Ela tem fundamento eterno dentro de você. Então você pode estar sozinho, abandonado em cima de uma cama. Você vai ouvir Deus falar com você através de Jesus. Aí você vai entender que as palavras de Jesus no seu coração, ela é espírito e vida. Os religiosos vão trocar essa informação para dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, vão tirar Jesus da reta e colocar a Bíblia para sempre manter você com os olhos lendo a Bíblia, mas com os olhos vedados e não enxergando, cheio de escama, e você dizendo que a palavra aqui da vida é a Bíblia e não as palavras de Jesus dita ao seu coração. Uma vez você lendo sobre Jesus, Jesus disse assim: eu estou em vós e vós em mim. E se você nunca mais ler sobre isso, essa palavra ela já enraizou vida, ela já brotou no teu coração. Se um dia você nunca mais puder ler esse texto bíblico, você não tem mais preocupação nenhuma, porque essa palavra ela já tornou vida dentro do teu ser. Isso é maravilhoso. Então vamos lá. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveita. Você acha mesmo que os seus cultos, seus cânticos, seu sacrifício religioso, seu sacrifício financeiro, você acha mesmo que você vai conseguir tomar o lugar do sacrifício de Jesus na cruz por você, por sua vida? Você acha mesmo que Deus se comove com essas coisas? Você acha mesmo que essas obras da carne que os líderes alteraram na tua subconsciência, você acha mesmo que você vai convencer Deus? Pois a resposta é essa: para nada aproveita. Isso não tem valor nenhum diante de Deus. O que tem valor diante de Deus é você ter vida em Jesus e você mostrar para o eterno Deus que Jesus morreu por você, que você crê de todo o teu coração e você tem vida em si mesmo. Em Cristo Jesus, você tem vida. É só você crer na morte e na ressurreição do Senhor Jesus por você que você tem vida. Já a carne para nada aproveita. Essas coisas... Sabe que a carne faz coisas boas? A carne faz avião, a carne planta, a carne filtra a água chega em casa na torneira. A carne é gostosa para isso. Roupa, camisinha, cheirosa, lavada, máquina de lavar roupa, micro-ondas, gostoso, né? A vitamina de noite. A carne, nisso aí é maravilhoso. Agora, no tocante à vida espiritual, nada que a carne faz aproveita. Nada. Não serve para nada. Por isso é que Deus é espírito e quem o adore também deve adorar em espírito. Aí você tem proveito. Porque o Espírito de Deus convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, para ele preservar o coração dele perante Deus e a mente guardada, lavada e remida no sangue do Cordeiro, para você não ser enganado por mais ninguém, nem pelo pecado, nem pelo homem, nem pelo maligno. Não é maravilhoso? Então vamos lá, o verso 64. Contudo, há algum de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não cria e quem o iria trair. Você que diz seguir a Jesus e continua com fome, você que trai a verdade, que troca esse evangelho glorioso de Jesus pelo evangelho da sua igreja, do seu pastor, do seu líder, Jesus te conhece. Jesus sabe. E você está tendo uma oportunidade de descobrir que tua mente está alterada, tua subconsciência foi alterada. Trocar o que é verdadeiro pelos que é falso. Trocar todas as informações que era pura e verdadeira pelas informações falsas. E você que ama a verdade, tenta refletir. Pesquise a tua consciência. E com certeza você vai descobrir que a melhor coisa é ter a mente de Cristo. Aí você nunca mais será enganado por mais ninguém. Perfeito? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Acho que a última leitura será essa que eu vou ler agora. O verso 65. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso seja dado pelo meu Pai. Lembra quando eu disse nesse instante que Jesus prometeu, daqueles que meu Pai me deu, nenhum se perdeu?
que a informação verdadeira é essa, e a falsa, que quando você sai de uma denominação, deixa uma religião, é que você é caído, você é desviado, você vai para o inferno, você está com o diabo, essas coisas idiotices que eles acreditam na própria mentira que eles se fundamentam, entendeu? E aqui Jesus te dá essa garantia. Por isso é que quando Jesus disse, falou essas coisas, aquele que não crê, aquele que não beber do meu sangue e não comer da minha carne, Jesus sabia que os que eram de verdade, criam, dado por Deus, jamais iriam abandonar. Entendeu? E quando eu estou te falando essas coisas, é porque eu tenho consciência de que quem ama a verdade e quem ama a mentira. A Bíblia, as Escrituras diz que o inferno é feito para quem amam e pratica a mentira. E tem muita gente que está dentro dessas mentiras religiosas, mas quer a verdade. E esses vão encontrar a verdade. É bater, se abrir, se usar. Então, mas tem uns que não tem jeito mesmo. Tem uns que são tão apaixonados pela mentira que preferem ficar na mentira. Preferem ficar em transe eternamente. Se fosse por uma brincadeira, né? Mas é verdadeira. Que traz traumas, tristezas. Esse transe religioso, essa hipnose religiosa, ela é terrível. Ela traz feridas profundas. Ela traz intrigas. Ela traz inimizades, guerras. Ela traz paixões terríveis, enganos terríveis. Pessoas se perdem, pessoas dão dinheiro, pessoas deixam casamento, pessoas deixam filhos, pessoas brigam com amigos, brigam com filhos por causa desse transe religioso. Então, o relaxamento, que é a hipnose usada no campo religioso, ele é pernicioso tão quanto qualquer outra coisa má neste mundo. Eu estou falando quando ela... Não estou dizendo que a hipnose é má, não estou dizendo que o relaxamento é má, estou dizendo não, que ela sendo usada para o mal, é igual faca. Faca na cozinha é uma maravilha, mas faca na mão de criminoso, polícia, revólver na mão de polícia é uma maravilha, mas revólver na mão de criminoso, traficante é um inferno. Não é verdade? Assim também é a hipnose. A hipnose na mão de artista de palco, hipnotista de palco. A hipnose na mão de terapeuta, para tratamento psicológico de muitas pessoas, alguns tipos de enfermidade psicológica. É uma maravilha. Mas na mão de religioso, a hipnose é um inferno. E a maioria do transe hipnótico do religioso é involuntário. É uma repetitividade sem mais controle, não tem mais controle. Os próprios líderes são dependentes das próprias mentiras, dos próprios enganos. Às vezes eles nem percebem. Às vezes eles fazem, por isso que as práticas deles, muitos se corrompem, muitos fazem coisas terríveis dentro desses ambientes religiosos, as igrejas, e eles não percebem, para eles é uma coisa só. Deus e o Deus que ele prega e a coisa ruim que eles fazem, para eles é uma coisa só. Você vê que é o perigo que tem a hipnose usado para o mal. Vamos lá? O verso 65. E prosseguiu. É por isso que eles disse que de ninguém pode vir a mim, a não ser que isso seja dado pelo meu Pai. Coisa maravilhosa. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir Jesus. Impressionante, né? Verso 67. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir embora? Aí Simão Pedro, no verso 68, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Há várias traduções desse texto, em outros desses textos bíblicos. Um deles diz, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Você quer ver um transe hipnótico? O que ela é capaz de fazer, usado na mentira e do engano? 99,9% das pregações, das mensagens que substitui Jesus com a palavra de Deus e as mensagens viram palavra de Deus, engana as pessoas, elas não percebem o trânsito que elas estão vivendo. Eles leem um texto. Eu estou falando isso porque eu também fui pastor nesses ambientes perniciosos e eu sei do mal que isso causa. Eles leem um texto, mandam as pessoas se levantarem e ler com eles. Todos leem. É como está em Isaías. Ouve, mas não entende. Veem, mas não enxergam. Eles leem, mas na hora de desenvolver a mensagem, as pessoas saírem dali de dentro, elas chegam nessa parte aqui, olha, o Senhor, para quem iremos nós? Eles saem dali crendo que é o para onde iremos nós. Não para quem. O para quem na leitura. Aí é complicado, né? Mas na hora de desenvolver a mensagem, a mente já
trabalhada, a subconsciência alterada, ele vai desenvolver toda a mensagem dele. Observem, façam um teste. Faça um teste. Vê ou lembre as pregações que você já ouviu nas igrejas. Se não foram assim, eles vão ler uma coisa, para quem iremos, quem é pessoa. A pessoa de Jesus é aquilo que você leu desde o começo. Aquele que de mim se alimenta, aquele que come da minha carne, Jesus. É pessoa. Mas, no entanto, eles mudam para lugar, local. Então, para quem iremos nós? É para quem? Quem? Pessoa. É fácil identificar. Pessoa quem? Jesus. Mas para onde te dá a ideia de lugar, local, endereço. Aí você tem para onde? Tem Batista, Maranata, Deus é amor. Então eles vão desenvolver o para onde para ficar essa coisa, esse caldo religioso na terra, que ele está infeliz na Maranata, ele vai para Deus amor. Ele está infeliz na Deus amor, ele vai para Batista. Ele está infeliz na Batista, ele, na cabeça dele, o para quem? Estou para Jesus, é ir para a igreja. Ele não entende que o para quem não é o para onde, o para quem é para Jesus. E você estando em Cristo, Cristo em você, você não tem mais lugar para ir. Porque aonde você está agora, em casa, na rua, no trabalho, você está vivendo com tua família, com Cristo. Ele está presente agora na tua vida. Então, Paulo, eu frequento a igreja? Não. Paulo, tu não tem para onde ir, graças a Deus que não. Mas eu tenho para quem eu vou, para Cristo. É o invocar enquanto está perto. Buscar enquanto se pode achar, onde? No meu coração, perto aonde? No meu coração. Mas se eu entender pelas mensagens pregadas que o perto é a igreja de baixo, a igreja de cima, a igreja do bairro, a igreja da cidade, aquela igreja bonita, aquela igreja maior, a igreja menor, a igreja boazinha, a igreja ruinzinha, eu vou viver nesse transe religioso e eu nunca vou acordar para a verdade. E esse vídeo eu chego aqui ao fim. Eu espero em Deus. E eu tenho certeza que daqueles que o Pai deu a Jesus, ninguém tira deles. As ovelhas de Jesus é o contrário, será tirada dos apriscos religiosos para colocar no rebanho de Deus. É por isso que a vez que no estado hipnótico que as pessoas vivem, lá lembra aquele texto das ovelhas no deserto, as ovelhas no aprisco, deixou as 99 e foi buscar a ovelha perdida. Eles leem o texto, lá no texto diz que deixou no deserto, e eles vão aplicar na igreja como deixou as 99 no aprisco. Lugar fechado, quadrado, rebanho, curral, prisioneiro, cercado. E quando você vai ver na Bíblia, Jesus, a parábola diz que não deixou em aprisco coisa nenhuma. Deixou no deserto. E esse é o deserto, é a vida, é o mundo. Língua, tribos e nações. Que você pensa que está só, você pensa que por não ter uma denominação, não ter uma igreja, não está visitando a igreja, você está fora, não, você está congregado pela fé no sacrifício e na ressurreição do eterno, maravilhoso Senhor Jesus, cujo verdadeiro nome parece que é Yahoshua, que coisa maravilhosa, é aquele que deu a vida por você. Nós sabemos, até para alguns que ficam chateados quando eu falo, ele fala muito Jesus, é porque é o nome que eu aprendi, é o nome que eu conheci, é o meu transe. Entendeu? É esse o nome, mas eu sei que eu estou falando do verdadeiro crucificado que deu a vida por mim, e isso não me preocupa nenhuma. Não faça você como os religiosos fazem, fica atrás de picuinhas, para com isso, atrás de mimimi. Importante é que aquele que na vida deu a vida por você, aquele que na cruz deu a vida por você, você creia naquele que morreu por você, que de tanto amor deu a vida por você. E se você crê nisso, você não entra em condenação. Não siga aos incrédulos, porque os incrédulos, eles não creem em nada. E isso é triste. É muito triste. Não ceda aos incrédulos. Creia naquele, no Filho do Deus vivo. Se é Jesus, se é Yahoshua, se é Yoshua, a gente brasileiro, e já falamos mal o português, imagine falar nome árabes, ou nome aramaico, perdão, nomes aramaicos, na verdade. Então, meu irmão, se contente e creia tão somente naquele que deu a vida por você. E às vezes até eu brinco com esse que fica aí, com picuinha por causa do nome de Jesus, que eu digo para mim se chamar Raimundo, José, Pedro, Nivaldo, Antônio, Neto, Rodrigo, para mim, se o nome de Jesus verdadeiro, porque são muitos teólogos lutando contra, para saber qual realmente de fato os nomes verdadeiros de Jesus. E ninguém chega, quando um diz, eu achei, no outro dia chega outro que diz, eu achei também. Então, para mim,
que o verdadeiro nome do Filho do Deus vivo seja a fé nele. Palavra de Deus, com suas vestes salpicadas de sangue, cujo nome dele é Palavra de Deus. O resto não importa. Amém? Com a paz do Senhor Jesus a todos. E se você não gostou do que eu falei, Jesus, o problema é unicamente seu. Porque você sabe de quem é que eu estou falando. Eu estou indo para alguém. E esse alguém é aquele que deu a vida por mim. Com a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Até a próxima.